Aí, agora tá melhor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem vai chegando vai dando boa noite. Tem que ajeitar a câmera aqui. Olá pessoal, seja bem-vindo. Júlia, tudo bem contigo? Hoje a gente vai falar sobre uma renda bem legal aqui no campo. Quem vai chegando vai dando seu boa noite. Pérez também, seja muito bem-vindo. Ademar, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Dan, quero dar uma boa noite especial para todos vocês. Não saia daí, nós vamos falar dicas bastante especiais sobre renda no campo, uma renda muito, muito boa, que a gente tem essa renda aqui no campo também, e vou falar para vocês sobre ela aqui hoje, tá bom? A Perfeccionista também entrou aí, seja bem-vinda. A Diná também tá aí, seja bem-vinda, tá bom? Então, o que a gente vai falar de renda aqui no campo tem tudo a ver com a nossa vida aqui hoje também. E antes de nós começarmos essa live, teve muitas pessoas que pediram o que está escrito nos quadros aqui atrás, né? O que está escrito? Então, eu vou falar um pouquinho, né, o que está escrito nesses quadros aí atrás. O primeiro quadro é esse branquinho aqui, ó, que está aqui atrás de mim, né? No caso, esse aqui. O que está escrito nele? Tá? As melhores coisas acontecem para quem levanta e faz. Então esse é o primeiro que está aí. Esse que está aqui, ó, tá escrito, ó, não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. São motivacionais pra gente também, no caso, né? Então são esses dois quadrinhos que tá escrito. E o que está escrito nesse aqui de trás? O que está escrito? Está escrito, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, esses três quadros que tá aí, eles servem de motivação, tanto para nós, né? E a gente quer colocar de motivação para vocês também, tá bom? Então, é isso que está escrito aí nesses quadrinhos, para vocês já saberem, porque já perguntaram pra gente e daí não sabia o que estava escrito, que não conseguia ver direito, talvez a letrinha um pouco pequenininha, então eu quis passar para vocês aqui de antemão o que é que está escrito aqui, tá bom? Dá uma boa noite pro Gustavo, pra Suzy, e eu queria colocar para vocês os 4 tópicos que nós vamos trabalhar hoje aqui, e posteriormente perguntas e respostas, se der tempo, né? Quero responder o máximo de perguntas possíveis nessa 1 hora que eu vou ficar aí com vocês, tá bom? Mas os 4 tópicos que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje é como devo iniciar para ter renda com animais, como é que eu devo iniciar para ter renda com animais. Isso estou colocando com o meu caso e a maioria das pessoas que não tem muito dinheiro para investir, tá bom? Então é nesse ponto que eu quero colocar. A renda que eu vou trabalhar é renda com ovelhas, tá ok? Exemplos, eu vou trazer aqui exemplos de pessoas que fizeram a transição de uma forma errada. Eu vou dizer por que fizeram a transição da cidade para o campo errada, tá? Conheço vários casos, vou citar alguns aqui para vocês. E também eu vou falar sobre a questão de planejamento e organização. Então, esses são os tópicos que eu vou trabalhar aqui com vocês nessa noite. A Júlia tá mandando um palminhas para vocês também. Lucas, seja bem-vindo. Kellen, Cileia, todos sejam muito bem-vindos, tá bom? Não saia daí que essa live é imperdível para quem quer ter renda no campo, não sabe como. Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Primeiro tópico é o quê? Como que devo iniciar para ter renda com animais? Bom, eu vou colocar como que eu queria ter renda quando eu morava na cidade. Tá? Quando eu morava na cidade, eu pensava, quero ter 50 cabeças de ovelha no sítio. No mínimo 50 cabeças de ovelha, porque o sítio comporta, porque eu consigo cuidar. E eu parei e comecei a pensar. Mas daí você começa a pensar, entra num pequeno dilema, porque 50 cabeças de ovelha, vou calcular aqui para vocês, olha só. 50 cabeças de ovelha para comprar de antemão, assim, pá, vou comprar, você vai conseguir ali a 500 reais, você tem que ter 25 mil reais no bolso. E não é bem assim para você começar um negócio, tá? Porque 25 mil reais, se você tem dinheiro, amém, beleza, você tem dinheiro, não te preocupa, tá? Porque você tem dinheiro para fazer, então não é para você se preocupar. Mas, para quem não tem dinheiro, que como também é o nosso caso, nós também caminhamos conforme a nossa perna alcança, a gente não dá um passo maior do que a nossa perna pode alcançar, então a gente acaba, né, tendo esse passo a passo. E é isso que eu quero passar para vocês, que é importante ter esse passo a passo. Emiliane, seja bem-vinda, minha amiga. Márcio, tudo bem com vocês? A Dricessia também tá aí, sejam bem-vindos, tá bom? E esse tipo de renda é muito legal,
renda com animais. É muito bom. E principalmente com ovelhas. Eu vou trazer aqui vários benefícios de o porquê que você tem que ter ovelhas. Tá? Talvez você não goste de animais, mas é um benefício muito grande que a ovelha traz, além de renda. Tá? E eu vou trazer isso para vocês também. Mas como é que eu devo iniciar com os animais? Bom, como é que nós fizemos aqui? Lá no início a gente queria ter aí 50 ovelhas, que nem eu falei. Mas nós temos 50 ovelhas? Não, nós não temos 50 ovelhas. Hoje nós temos 4 ovelhas e uma nasceu. Então são 5 agora, sendo uma berrequinha, uma bequinha, né, pequenininha ainda. Aí é uma fêmea, mas já está crescendo bastante. Daqui a pouco já está grandona, né? E então, nesse momento, vamos colocar que nós temos 5, tá bom? Sendo um macho, né, e 4 fêmeas. Então, esse é o nosso plantel de ovelhas. Como que nós vamos fazer para crescer esse plantel? Conforme vai nascendo as ovelhinhas, a gente vai fazendo a troca desses animais junto com pessoas aqui próximo que a gente conhece, que também tem ovelhas, então a gente vai fazendo a troca dos animais e tal, né? Quando faz a troca, normalmente a pessoa pede alguma coisa de volta, então você paga um valor ali, sei lá, 50, 100 reais por animal, né? Que você faz a troca. Você consegue pegar animais bons também, já pronto para reprodução quando faz, porque normalmente o que eu fiz na ovelha passada que nasceu nossa aqui? Nasceu uma ovelha fêmea na vez passada, que nós tínhamos apenas uma ovelha, e nasceu, e nós fizemos o quê? Nós compramos uma outra ovelha, e compramos o macho, na verdade, tá? E nós compramos com troca na fêmea. Nós trocamos a fêmea, pegamos uma já que podia criar, que foi até a que criou agora aqui para nós, né? E compramos o machinho. Então a gente conseguiu, na troca, ganhar um animal, entendeu? Assim, já pronto para reprodução. E foi exatamente o que nós fizemos aqui. E é exatamente isso que eu quero que você pense em fazer quando você for morar no campo. Se você pensa ter animais, principalmente ovelhas, que você comece a pensar dessa maneira. Né? Porque o que acontece? Normalmente uma ovelha, ela coloca de uma a 2 crias por vez. A média é de cada 10 gestações é de 1,6 animais que nascem, ou seja, a cada 10 gestações é para nascer 16 animais. Isso em média, tá ok? E se você parar para analisar, uma ovelha, ela nasce, o animalzinho, em 5 meses. O trabalho de parto dela, desde o início da gestação até o parto, é de 5 meses. Então você consegue ter 2 vezes por ano animais nascendo ovelhas, tá? Então você consegue ter uma boa renda com esse tipo de animal, tanto na venda quanto, né, eu vou falar um pouco mais ali referente à carne, né, a venda do lucro da carne, também com leite, a gente vai falar um pouquinho do leite, tá bom? Dá mais uma boa noite para Mara, para Daniel, para o Couto, para Cláudia, JCC, acho que é JC Calvo, acho que é isso. Deixa eu ver quem mais está chegando aí. Dan, Ione Matos, Marina, todos sejam bem-vindos, tá bom, pessoal? Trilha a Natureza, todos vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, fique aí que a gente vai fazer um tira-dúvidas aí, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, a gente vai estar respondendo, mas eu quero apresentar tudo isso para vocês hoje, tá? Então, voltando aqui, vocês conseguem ter renda com esses animais, tá? Como é que faz para crescer o plantel? Se você parar para analisar, no nosso caso, com 3 ovelhas já que consegue ter cria, de 3 podem gerar até 6. 2 vezes no ano podem gerar até 12 animais. Então você consegue ir dobrando o seu animal muito rápido com as ovelhas. E é um lucro muito agradável. Porque a ovelha em si ela não te traz manutenção alguma. Você tem que cuidar dela para ela não ficar na umidade, tem que cuidar para ela não escapar, você tem que cuidar porque ela é muito fujona, é um animal muito fujão. Mas se você cercar direitinho, então não tem problema. A gente vai fazer os piquetes rotativos aqui. Eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai fazer dos piquetes rotativos. A gente vai fazer vídeos lá no YouTube, tá bom? Quem não é inscrito no YouTube, já vai lá e se inscreve também no YouTube. Tá? Então a gente vai fazer vídeos lá mostrando os piquetes rotativos, como que nós vamos fazer para as ovelhas, que a gente vai utilizar madeira, tá? Que tem uma durabilidade maior e o gasto é bem menor, então a gente vai utilizar madeira para fazer esse cuidado com elas, tá ok?
e você consegue ir dobrando o seu plantel. Ou seja, você quer ter 50 ovelhas? Então vai dobrando o seu plantel e conforme vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, você consegue chegar nesse número que você pensa. E aí a sua renda, quando você tiver 50 ovelhas, a sua renda vai ser basicamente o que eu falei aqui no início dessa live, que é de cerca de 25 mil reais com a venda desses animais. Tá? E não é difícil você revender esses animais, não é mesmo. É muito fácil você revender. E também você pode conseguir comprar animais, por exemplo, essa ovelha que eu estou falando é da raça Texel e ela é uma ovelha toda branca, tá? Mas você consegue comprar, como eu vou comprar aqui também, que eu acho bonito, eu acho muito legal ter no nosso sítio também. Eu quero ter aqui também ovelhas pretas, de lã preta. Tá? Eu acho muito bonita a ovelha de lã preta, então eu quero ter aqui também. Então essa ovelha de lã preta eu consigo comprar na base de 350 reais cada uma. Então, como nasceu essa minha, ela tem um valor de mercado maior, eu consigo revender ela e consigo basicamente, acrescentando um valorzinho a mais, comprar 2 ovelhas, entende? Então eu consigo ir aumentando aos poucos o meu plantel de ovelhas. E é assim que a gente deve fazer para crescer, tá bom? A gente não deve entrar num oba-oba, tá? Porque o que acontece? Antes de entrar na renda aqui com as ovelhas, que quero falar para vocês, eu quero dar exemplos de pessoas que fizeram essa transição da cidade para o campo de uma forma errada e que fizeram investimentos de uma forma errada, tá? O que acontece? Existem muitas pessoas que saem da cidade, vão para o campo e investem todo o recurso no campo, não deixam nenhuma folga. E eu comprei uma cabeça de gado, vou comprar mais uma cabeça de gado, vou comprar mais um e vou fazer, porque se eu comprar 10 cabeças de gado, eu vou ter uma renda aqui, e eu vou fazer assim, eu vou fazer. E sabe, e às vezes acontece um problema. E você fica sem recursos. Você não pode se atirar 100%. Sabe, no mundo financeiro, ninguém se lança 100%. Você, se for um dono de empresa, você coloca, investe todo o capital na sua empresa ou você guarda um caixa para você poder ir investindo e ter o fluxo para você girar na sua empresa? É lógico que você tem um caixa para girar o seu fluxo ali. Você não injeta todo o dinheiro para comprar. Eu vou comprar só em estoque, porque daí se eu comprar bastante estoque eu vou revender. Ué, e como é que você vai pagar o seu fornecedor? Como é que você vai pagar as despesas do mês se você não tem um fluxo de caixa? Você precisa ter esse fluxo de caixa também no campo. Então, esse fluxo de caixa, ele é extremamente importante para você não dar com os burros na água, você não quebrar, você não, sabe, como muitas pessoas que vêm para o campo e acabam se perdendo. Então, é interessante você começar a analisar e pensar que você precisa ter também esse fluxo de caixa para que você possa sempre estar respirando financeiramente, tá bom? Então é bem interessante que você cuide de tudo isso para você não dar com burros d'água. Eu conheço vários casos de pessoas, como é um caso de um casal que veio aqui perto da nossa região morar, e esse casal, eles acabaram vindo, como diz aqui na nossa região, de mala e cuia, né? Vieram e não tinham nada. Compraram um pedaço de terra aqui, mas não plantavam, não queriam plantar, não queriam ter animais. Como é que vai querer fazer alguma coisa, né, se não faz nada, se não toma uma atitude de fazer? Não é verdade? É complicado esse tipo de coisa. Então, se atiraram para morar no campo, mas não querem produzir do campo a renda. Se atiraram no oba-oba, sem fazer um planejamento, que eu falei que eu vou falar, que é importante fazer um planejamento, é importante você ter organização para você poder mudar da cidade para o campo de uma forma organizada, tem que ter isso, sem planejamento, sem organização, não tem como você mudar para o campo, não existe a possibilidade de você mudar para o campo sem isso, tá? Planejamento e organização. E uma das organizações que eu quero trazer aqui, que estou trazendo aqui, é como que você deve iniciar com a renda com animais, principalmente a questão da ovelha. Como eu falei, eu quero ter 50 ovelhas, eu vou sair me atirando para comprar 50 ovelhas e estourar tudo que eu tenho e ficar endividado? Não, eu vou ir devagar, no momento que eu vejo que eu posso, eu vou lá e compro mais uma, vou crescendo no meu plantel, entendeu? Então é dessa maneira que nós precisamos entender e é dessa maneira que nós precisamos agir.
exceto, como eu já falei, se você tem muito dinheiro e pode investir, amém, sabe? Então, não é para você esse tipo de coisa, porque você já tem esse dinheiro, você pode fazer isso aí. Você não vai ficar com um caixa desfalcado, você vai ter esse dinheiro para você. Então, é bem interessante que você, né, tenha esse fluxo de caixa para você ter um controle, tá bom? Financeiro, tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho então com as rendas, com as ovelhas que você pode ter. Como eu já falei um pouquinho da renda com ovelha, você pode ter a renda com a venda do animal, tá? O animal você consegue revender ele, que nem eu falei da raça Texel, na faixa de 500 a 600 reais o animal, você consegue revender. O macho, se ele for um macho puro, reprodutor, você consegue vender até 2.000 reais esse animal, tá? Então é uma renda bem considerável que você pode ter com as ovelhas, tá bom? Você pode revender a parte de carne, você pode revender essa carne para frigoríficos ou vender direto para o consumidor, tá bom? Essa carne sendo vendida direto para consumidor final, você consegue ter uma margem de lucro maior, porque você consegue vender a 500, 600 reais. Agora, para um frigorífico, a média que eles pagam é de 300 a 350 reais, então teu lucro é menor, tá? Então é bem interessante cuidar tudo isso aí. Mas você consegue ter lucro também. Outra fonte de renda é a questão do leite. O leite, ele é maravilhoso, pessoal. O leite de ovelha, ele é maravilhoso, tá? Quem tá chegando, vai dando seu boa noite também. Tá chegando bastante gente, não posso parar aqui agora. Opa, tá chegando meu mate aqui, ó. Chegou o Shima. Obrigado, meu amor. Aí, ó, chegou. Vou tomar aqui já uma cuia. Tô com sede, ia tomar um gole de água, então mudei os planos. Vamos tomar um chimarrãozinho aqui, ó. Tem hortelã, gosto bastante. Fica bem gostoso aqui tomar o chimarrão. Aí, pronto. Mazé Moreira, seja bem-vinda, minha amiga. Bom, vamos continuando aí. Vocês que estão chegando, sejam todos muito, muito bem-vindos, tá? Kelly, a Elian, Kim, também, todos vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Continuando aqui falando, então, a respeito do leite. O leite, a ovelha, pessoal, ela produz, em média, de 300 ml a 3 litros de leite, tá? Então, é de 300 ml a 3 litros de leite. Depende do animal, depende, né, de várias circunstâncias, né, de como que vai ser o trato do seu animal, como que você vai fazer isso. Então, é bem interessante você analisar, né, melhor desenvolvimento. Dani, seja bem-vinda, minha amiga, minha irmã. Então, é bem interessante você cuidar isso para você poder ter, né, a revenda do leite, se você for optar por fazer ela, da ovelha, você ter uma maior quantidade, né? Então, quando nasce o animal, é bem interessante que você dê todo o cuidado para esse animal. Como que você pode dar o cuidado para esse animal? Deixar ele mamar bem, deixar ele, sabe, se desenvolver, buscar genéticas boas para você poder, um reprodutor bom, para você poder ter uma genética boa. Então, um animal puro, ele tende a ter uma genética melhor para você poder ter um plantel de ovelhas bom. Tá? A Texel, ela tem uma boa quantidade de leite, mas ela varia de 300 ml, como eu falei, a 3 litros. Tudo depende de como você vai fazer o trato, né? E quanto mais a ovelha ela come, mais ela bebe água, mais ela engorda, obviamente, e mais ela gera leite. Então, tudo é a influência, tudo tem que, sabe, nessa live não tem como explicar todos os detalhes, mas tudo requer que você faça um trato com elas para poder, né, elas darem mais leite. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, Marcos. A ovelha é mais calma que a cabra? Mais fácil de trabalhar? Com certeza é muito mais calma que a cabra e muito mais fácil de trabalhar. Elas se adaptam a você, a ovelha. Hoje, as minhas ovelhas eu posso falar que são animais de estimação, entre aspas. Porque eu posso chegar perto delas, eu posso passar a mão nelas. No início elas são um pouco mais ariscas, ficam desconfiadas. Às vezes também elas ficam desconfiadas comigo. Mas eu posso passar a mão nelas, eu posso fazer carinho nelas,
sabe? Eu posso fazer tudo com elas, elas ficam muito, muito felizes quando eu chego perto. Elas reconhecem a minha voz, eu chamo, elas vêm com tudo perto de mim, né? Correndo, sabe? Então, é muito legal, é muito bom você criar as ovelhas, porque é muito fácil. O manejo da ovelha é muito simples. Uma hora dessas eu quero fazer um vídeo para vocês, mostrando um pouco mais do manejo. Já fiz vários vídeos no YouTube, mostrando a nossa vida com as ovelhas, como é que a gente cuida aqui. Mas eu quero fazer talvez um vídeo assim mais prático, né? Eu acho que é bem interessante fazer isso para mostrar. E as ovelhas realmente elas são tudo de bom, sabe? É muito bom mesmo. Se você tiver perguntas, pode ir perguntando, tá bom? Espero que tenha te respondido, Emiliane. Continuando aqui, a questão do leite, né? O leite ele pode ser vendido da ovelha de 12 a 15 reais o litro, tá? Então é um valor bem legal o preço do leite da ovelha, de 12 a 15 reais. O preço do queijo de ovelha, ele varia muito de estado para estado, mas muito mesmo. Mas a média que eu pesquisei é de 90 reais o quilo do queijo, tá? Então você consegue revender um queijo de ovelha a 90 reais o quilo. Lógico, né, que ele precisa de uma quantidade muito maior, já que é bem menor a quantidade de leite que sai de ovelha para uma quantidade de leite de gado, por exemplo, né? Por isso que ele custa esse preço. Só que é um valor agregado bem interessante, não é verdade? E, claro, tem lugares também, você vai poder pesquisar, que tem pessoas vendendo até 200 reais o quilo do queijo, tá? Mas vai de muitas coisas assim, né? Que depende, como eu falei, de estado para estado, como que você vai produzir o seu queijo, como que ele vai ser feito. Então depende muito, mas essa é a média, tá? Tem o queijo vendido nessa média. De 90 a 100 reais você consegue revender o seu queijo de ovelha, tá bom? E por que eu tô falando do leite? Porque aqui eu anotei, porque eu não tenho como saber tudo de cabeça, né, pessoal? Mas eu anotei aqui porque eu quero falar para vocês que o leite de ovelha contém quantidades maiores em relação ao leite de vaca e de cabra de gordura, tá? É maior a quantidade de gordura do que o leite de cabra ou até mesmo o leite de gado, tá bom? E os glóbulos de gordura, eles são menores. E isso proporciona para nós, pessoas, uma digestibilidade melhor. E o que significa isso? Significa que é um alimento nutritivo e pode ser um ótimo substituto para os leites tradicionais, principalmente para quem possui intolerância alimentar à lactose. Tá? Ele é um leite tipo A, mas ele, por ter essas glândulas de gordura menores, ela facilita a nossa digestão e facilita com que a gente não tenha essa intolerância à lactose a quem tem, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite, tem bastante comentários. A Priscila, boa noite, minha amiga. A Dani tá perguntando lá, galerinha, bora aprender aqui. Opa! Para que possamos ter renda quando sairmos do centro. É verdade, isso mesmo, Dani. Muito legal. O pessoal que vai comentando pode fazer as perguntas que a gente vai ler aqui para vocês, tá? Então, é muito interessante você ter isso. E outra coisa, eu vou ler aqui para vocês que eu anotei os benefícios que tem o leite. Eu já falei esse benefício da lactose, eu achei muito interessante porque eu tenho um pouco de intolerância. Então eu não tenho como ficar bebendo muito leite de vaca porque me faz mal, me tranca o nariz, né, me dá como se fosse uma alergia. Então eu não tenho como beber muito leite de vaca porque me acontece isso. Então eu estou tentando fazer essa adaptação também para o leite de ovelha. Eu ainda não retirei o leite de ovelha, mas eu quero começar a retirar leite de ovelha, só quero que tenha mais animais no plantel para que, poxa, eu possa tirar mais leite, né? Senão eu vou lá tirar 300, 400 ml de leite, 500 ml de leite. Não adianta muito, né? Então eu quero ter mais animais para poder tirar talvez ali 1 litro, 2 litros, 3 litros de leite por dia. Aí sim vai ser bem legal. Deixa eu ver. Já ia perguntar isso, para quem tem alergia a leite de vaca, pode tomar esse? Pode, tá? Pode tomar. E agora eu vou dar mais benefícios aqui, o porquê que é muito bom o leite de ovelha. Olha só, ele contém 50% a mais de cálcio, um nutriente essencial para tratamentos de prevenção de osteoporose, eu acho que a maioria já sabe disso, tá? Também ele serve para formação óssea de crianças e adolescentes, ajuda muito, tá bom? Existem muitos minerais que são encontrados nele,
com quantidades muito maiores do que na vaca, tá? No leite de vaca. Entre eles o potássio, o manganês, o sódio, cobre, zinco, fósforo, tá bom? Vitamina A, vitamina B1, B2, B12. A vitamina C, que eu fiquei extremamente surpreso quando eu fiz essa pesquisa, porque ela tem até 150% a mais de vitamina C no leite da vaca, no leite de ovelha, do que no leite da vaca. Tá? Ela tem biotina e com um teor de 160% a mais, tá bom? Em relação ao leite da vaca. Então, é muito vantajoso você fazer o consumo do leite de ovelha, né? Superior ao leite da vaca, superior ao leite de cabra, e é um leite que, pelo que eu vi, é um leite que tem até, ele é um pouco adocicado, tá bom? Ele tem um agrado, um paladar muito melhor do que o leite da vaca e muito melhor do que o leite de cabra. Eu particularmente já experimentei o leite de cabra, não tomei o leite de ovelha, mas o leite de cabra para mim eu não consegui beber, eu achei ele muito forte, tá? E o leite de ovelha ele não tem o mesmo sabor, apesar de serem ovinos, tá? Serem animais parecidos, o leite ele não é o mesmo, tá? Ele é diferente, tá? E como eu falei, é uma renda muito boa que você pode ter, tá? Além de você poder revender o animal, vender a carne, né? Você poder vender o leite ou vender o queijo, ainda você vai ter o leite para o seu consumo, ainda você vai ter a carne para o seu consumo e fora outros benefícios que eu vou falar agora aqui para vocês da ovelha, tá? Quais benefícios? Ele tem um excelente adubo. O adubo de ovelha, para mim, particularmente, ele é melhor do que o esterco bovino, tá? O esterco de vaca é infinitamente melhor e também infinitamente melhor do que o esterco de cavalo. Por quê? Porque tanto de vaca quanto de cavalo possui dentro ali muita semente que acaba brotando, nascendo e acaba fazendo que a nossa horta venha a crescer muito mato, tá bom? Então é muito bom o adubo, é bom, mas ele tem esse problema. E já o esterco de ovelha, ele não tem esse problema, pessoal. Quando tem uma semente, olha, é raro dar alguma coisa. E a decomposição dele é muito acelerada. Tá? O esterco bovino precisa deixar um mês ali parado para ele ficar curtido. O esterco de ovelha com 10 dias, eu ia falar 2 semanas, mas em 10 dias você já consegue fazer a utilização dele bem tranquilo. Né? Ele é um esterco bem fraco, assim, em questão de talvez assim ser aquela coisa forte como é a questão do esterco de galinha, que ele é um esterco mais forte, tá? Ele pode prejudicar se você colocar ele muito verde, digamos assim, pode até prejudicar um pouco o solo, então tem que estar bem curtido o esterco de galinha. E o esterco de ovelha já não tem tanto esse problema. Ele é muito bom, pessoal, ele é maravilhoso. O esterco de ovelha para adubo é maravilhoso, então é um benefício assim extremamente grande, tá? Outra coisa, ele consegue manter o seu capim baixo, né? Você não vai precisar ficar roçando, você não vai precisar ficar cuidando daquele pedaço, as ovelhas comem, né? Você só vai precisar fazer o manejo, o cuidado dela de passar de um piquete para o outro, por exemplo. Então, é um benefício assim maravilhoso que tem a ovelha. Inclusive, se você tem árvores frutíferas, né, na questão do verão, se você já tem ali o coroamento da árvore frutífera e você não quer mais estar fazendo ali, colocando, não precisa ficar colocando capim, pode ser um piquete para as ovelhas, pode ser muito bom, por quê? Porque elas vão fazer o cocôzinho delas ali, vai se decompor, vai ser adubo para suas árvores frutíferas. Lógico que se for árvores pequenininhas, então você vai precisar cuidar, porque as árvores pequenininhas elas podem até comer as folhas, tá? Então tem que cuidar muito de perto essa questão de você plantar uma árvore pequena. O custo de uma ovelha é caro? A Marileide está perguntando. Não é caro. Como eu estava falando no início, Marileide, a live vai ficar salva se vocês perderem alguma coisa. Não é caro uma ovelha para você comprar, tá? Ela varia. Eu falei da raça Texel, estou falando da ovelha de raça Texel. Ela, na cor branca, ela custa na faixa de 500 a 600 reais cada ovelha. Isso já adulta, pronta para a cria, tá? Para ela
prenhar e poder dar cria, tá bom? E você consegue comprar ela na lã preta, que é o que a gente quer comprar para nós, que eu falei que eu gosto muito. Ela você consegue comprar por R$ 350, que é o preço que eu pesquisei agora aqui, e é o que eu quero ter para nós aqui também. Então a gente vai querer adquirir também, quando a nossa ovelhinha ficar maior, a gente vai revender ela para comprar essas duas pretinhas, entende? Então é um preço assim bem acessível, bem legal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Qual o espaço para criar as ovelhas? A Priscila está perguntando. O recomendável que falam sempre, se você for pesquisar na internet, é de 12 ovelhas por hectare. Pode ter bem mais, tá? Por experiência própria, nós temos aqui um piquete com 1.000 metros apenas, tá bom? E nesses 1.000 metros eu consegui manter no inverno, que o capim cresce bem menos, no inverno consegui manter 4 ovelhas, tá? Pastando tranquilamente. Então você fazer os cálculos, em 1 hectare você consegue ter 40 ovelhas, tá bom? Você consegue ter. E com piquete rotativo e tendo um capim melhor, de melhor qualidade, não o capim que nós temos ali agora, mas o capim de melhor qualidade, você consegue mantê-las tranquilamente com piquete rotativo, porque o capim vai crescer, elas vão pastar de um lado, vão indo, entendeu? Então você consegue, com 1 hectare, ter até 40 ovelhas, tá? Lógico que vai ter que ter todo o manejo de pasto bem adequado para você também poder fazer isso, ok? Espero que tenha conseguido responder aí para vocês. Mas se você não quiser ter muita preocupação, tipo assim, ó, 20 a 25 ovelhas você consegue ter num hectare, assim, bem tranquilo também, fazendo a manutenção, e já não seria tanta necessidade assim de você fazer um manejo tanto de capim, plantar um capim melhor, alguma coisa assim. Você pode ter um capim mais comum, tá bom? Falando mais aqui da questão a respeito dos benefícios que eu falei aqui dela, né? Que além de tudo que eu já falei, além da manutenção do capim ser melhor, você criar um piquete rotativo num pomar de frutíferas, por exemplo, você também pode ter a questão da lã, tá? A lã, ela, dependendo da quantidade de animais que você vai ter, obviamente, né, você consegue revender essa lã, só que tem que ser uma quantidade muito grande, porque tem que dar uma carga de caminhão, senão a pessoa acaba não vindo, tá? As pessoas que compram a lã, elas querem comprar em muita quantidade a lã. Então, se você pensa em um dia revender lã, você já fica ciente que para revender a lã da ovelha, precisa ter uma quantidade muito grande, tá? Não é uma questão de ter 40, 50 ovelhas, é 1.000 ovelhas, mais ou menos, para tosquear e dar uma carga, porque nós temos experiência também aqui, que o nosso vizinho também tem ovelhas, ele tem em torno de 50, 60 ovelhas no plantel, e ele não revende a lã, porque não dá a carga, não dá para fazer essa carga para alguém vir comprar, tá bom? Então, não dá para... Mas, o que você pode ter renda com a lã tendo pouca ovelha? Você pode revender para pessoas que gostam de fazer artesanato, por exemplo, não para a indústria, tá? Você pode revender essa lã para quem gosta de fazer artesanato. Há muitas coisas que você pode fazer de artesanato com a lã da ovelha. Pode fazer coberta, pode fazer casaco, pode fazer tapete, pode fazer, sabe, muitas coisas, muitas, né? Travesseiro, né? Pode fazer um sofazinho para o seu animalzinho. Alguma coisa você pode fazer de artesanato, utilizando a lã da ovelha. Tá? Claro, precisa ter habilidade, precisa ter técnica, você precisa aprender, você precisa desenvolver essa habilidade. É impossível você desenvolver? Óbvio que não. Você precisa praticar para saber. Se você não praticar, você não vai conseguir fazer, mas praticando a gente consegue. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. O que você acha das raças de ovelha de corte sem lã? Depende muito da região. Boa pergunta que você fez, que eu posso falar aqui. Depende muito da região. Na nossa região, que é frio, não recomendo ter animais, né? Dorper, por exemplo, a ovelha Dorper é uma ovelha muito boa para carne e tal, para leite também, mas ela não é boa para nossa região porque é muito frio e ela não possui lã. Então aqui na nossa região, por ser uma região muito fria, precisa ter animais que tenham lã. Né? A gente pensa no bem-estar do animal e a gente sabe que se o animal ele estiver sem a lã ali, desprotegido, vai passar frio. Se nascer uma bequinha, vai passar frio. Então, precisa ter esse cuidado com o animal, entendeu? E o animal que não possui lã, no inverno na nossa região, que aqui pode até nevar, né? Então o animalzinho pode morrer por causa do frio,
Entende? Então tem que ter esse cuidado. Agora, eu vou colocar uma ovelha téxil lá no norte, no nordeste, que é temperaturas o ano inteiro acima de 30 graus? Não dá, porque daí ela tem lã, você vai ter que ficar tosqueando ela muito constantemente. A cada 4, 5 meses vai precisar tosquear. Então é bem bom você pensar em ter outros animais que não possuam lã. Tá? Bem importante essa pergunta que você fez aí. Tá bom? Então, essa é a questão que você pode ter aí também com o artesanato com a lã. Inclusive, você pode fazer artesanato utilizando a lã, tá bom? É bem legal, quem gosta de artesanato, minha esposa, eu estou incentivando ela, ela gosta muito de fazer artesanatos, né? Então, eu estou incentivando ela, quem sabe ela se dedica a aprender, fazer algum curso, alguma coisa, para também aprender a fazer essa questão do artesanato também com a lã da ovelha, tá bom? Conheço alguns criadores de ovelhas sem lã no interior de Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Com certeza, pode ser utilizado ovelha sem lã, tanto no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Principalmente no Rio de Janeiro, eu acho que é uma região um pouco mais quente que Minas. Com certeza é bem possível ter essa criação de ovelha sem lã. Principalmente dessa raça Dorper, é uma raça muito boa, bem conhecida no Brasil também. Na Bahia é bastante quente, com certeza. A Bahia é muito quente. Como é que vai colocar uma ovelha lá assim, né? De lã? É bem complicado, não é verdade? Bom, pessoal, se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira perguntar pra gente mesmo, tanto a respeito de ovelhas ou outros assuntos, você pode perguntar. Eu vou encher aqui minha cuia mais uma vez e eu queria falar uma coisa bem importante para vocês, tá? Pode fazer as suas perguntas, essa live ela vai ficar salva, quem perdeu no início vai poder assistir ela desde o início, não fica preocupado. Ô Gisele! Ô minha amiga, que saudade de vocês! Manda um abraço aí pro seu maridão, tá bom? Deixa eu dar mais um gole aqui. Eu queria falar para vocês o seguinte, pessoal. Nós temos um curso aqui, que nós desenvolvemos esse curso para facilitar a vida de quem quer mudar da cidade para o campo de uma forma totalmente facilitada. Por quê? Porque a gente está entregando um material pronto, completo e totalmente mastigado, com uma fala bem simplificada, que é o português brasileiro que eu gosto de falar. Da mesma forma que eu estou falando aqui para vocês nessa live, a mesma forma eu fiz o curso, de uma forma bem simples, claro, com muito mais conteúdo, porque aqui a gente tem pouco tempo para explanar muitos assuntos. Lá a gente conseguiu explanar mais assuntos para poder passar para você todas as informações que você precisa para sair da cidade e mudar para o campo. E de uma forma totalmente segura. Por quê? Porque a gente se preocupa que você faça corretamente um planejamento, que você se organize para sair da cidade para o campo, que você não caia em armadilhas que existem por aí, infelizmente acontece e existe, de corretores de imóveis, de pessoas que querem vender pedaços de terra. Então é bem importante você pensar em se preparar de uma forma correta. E nosso curso que nós temos a oferecer para vocês, esse curso, ele é, como eu falei, ele é completo. Desde para quem ele é básico, tá? Até quem é uma pessoa mais avançada. Ali tem tudo que você precisa para você se desenvolver, para você crescer no campo, tá? E o preço desse nosso curso, ele é apenas R$ 44,40 por mês. Você vai pagar menos de R$ 1,50 por dia para você fazer um curso que é praticamente de 4 anos. Claro, você vai levar alguns meses, se você fizer todos os dias, vai levar alguns meses para você fazer tudo. Mas ali nós damos um ensinamento bastante grande, referente, por exemplo, à questão de você conseguir economizar dinheiro para você mudar para a cidade, sair da cidade para o campo, como escolher a terra, né, detalhes, vídeo mostrando tudo com detalhes certinho, como que você faz para cuidar, para você não cair em enrascada, você saber o que você está comprando, você ter mais segurança na... Tipo assim, eu vou falar uma coisa bem certa. As pessoas morrem de medo de mudar para o campo porque tem medo de assalto, medo de animais, medo disso, medo daquilo. Esse curso eu explico tintim por tintim como que você faz para você ter mais segurança, se sentir mais confortável nessa mudança da cidade para o campo. Tá bom? Então, se você tem interesse e quer saber mais sobre esse nosso curso, você pode acessar, ele está aqui na nossa bio, aqui no Instagram também, no YouTube, ele está sempre na descrição aqui e também ali fixado nas mensagens. Então você pode acessar, ver mais, lá tem
explicado tintim por tintim. Tem uma equipe de vendas completa que vai poder te ajudar, tirar todas as dúvidas. Inclusive o nosso curso, ele pode ser utilizado por 7 dias gratuito. Tá? Você não vai precisar pagar. Se você achar, não, eu vou colocar aqui, vou fazer a aquisição, mas dentro desses 7 dias você achar, não, mas esse curso não é para mim, eu não gostei. Então você pode pedir o reembolso e é totalmente reembolsável. Independente se você vai comprar à vista ou parcelado, ele é totalmente reembolsado. Tá? Totalmente. E dentro desse curso, existem outros cursos que são vendidos por aí por esse preço, e o nosso curso ele tem mais de 49 aulas e mais de 14 horas de aula. Nenhum curso na internet você vai achar com mais de 14 horas de aula. Inclusive, nós vamos fazer um adendo daqui uns dias a mais. Eu quero trazer um adendo de pelo menos 2 aulas que eu estou fazendo aqui. Não vou falar ainda o que é, mas eu quero trazer aqui um adendo e vai ser um bônus. Tá? Que vai estar dentro desse curso e que é uma forma de você plantar também que traz uma renda. A gente vai falar mais a respeito, mas eu vou deixar no suspense um pouquinho, né, que vai estar como bônus nesse curso. Então, você que quer saber mais, entra lá, tem um vídeo que eu fiz explicativo, tem 20 e poucos minutos o vídeo, mas eu explico bem o que é o curso, tem todos os módulos detalhados. Se tiver qualquer dúvida também, chama a gente no Instagram, eu respondo todos com o maior carinho. Tá bom? E dou bastante atenção. Vamos responder mais umas perguntas, alguns comentários que eu vi aqui. Aqui, a ovelha é mais compensativa que a cabra para criar. No meu ponto de vista, compensa mais criar a ovelha do que a cabra. Tá? No meu ponto de vista. Tem pessoas que podem pensar diferente. Tem pessoas que podem falar, não, eu prefiro criar cabra. Mas eu penso que a ovelha é melhor de criar, porque a ovelha ela é mais dócil, ela não pula para tudo que é lado, ela é um animal mais fácil de você lidar com ele e ele te respeita, no meu ponto de vista, mais do que a cabra. Tá? Então eu acho que compensa muito mais você criar a ovelha do que a cabra. Claro que, dependendo da cabra, e a região também, no caso, né? Que tem cabras que dão maiores do que a ovelha, então compensa ter a cabra por causa da carne. Tá? Então ela dá mais carne. E também, se você bebe o leite da cabra, gosta do leite da cabra, tem cabras que dão mais leite do que a ovelha. Só que o paladar do leite da cabra não é tão apetitoso quanto da ovelha. E os benefícios do leite da ovelha são melhores do que o da cabra também. Tá? Então, esses são alguns benefícios e diferenças. A Priscila colocou, sei que não tem a ver com as ovelhas, mas tem uma infestação de formigas aonde fui plantar. Tem como matar esses bichos todos? Eu vou dar algumas dicas então para você que quer se livrar das formigas, né, tanto da horta quanto das frutíferas, quanto em aonde você estiver, tá? Batata, tá? Batata não, tá? Batata é modo dizer que é uma forma de você conseguir se desvencilhar das formigas, tá? Como é que você pode fazer isso? Você pode pegar, sabe aquela laranja que você tem aí, que ela tá apodrecendo, tá fazendo aquele fungo verde? Não joga fora essa laranja. Não joga, tá bom? Não joga fora. Você vai pegar essa laranja, você pode usar de 2 maneiras ela. A primeira é pegar a própria laranja e colocar ali onde tem um formigueiro, tá ok? E a segunda forma, você pode pegar essa laranja, dar uma lavada nela dentro de um vasilhame com água, uma jarra com água, por exemplo, e tirar todo aquele fungo, tá? Esse fungo, ele faz com que as formigas, elas saiam dali. Simplesmente elas migram. Muitos na internet vão falar que elas morrem. Elas não morrem, pessoal, elas saem. Por que que isso acontece? Porque dentro do formigueiro delas, acaba se proliferando esse fungo, e esse fungo não é bom, palatável para ela comer. Então ela não vai ter alimento, e ela, bom, aqui eu não posso me alimentar, e eu preciso mudar. Então ela simplesmente ela muda. Ela faz a transição para outro lugar, sai dali. Você nem sabe para onde que ela vai. Ela vai para um lugar meio longe, tá, pessoal? Então é bem interessante você usar. Você pode utilizar também o arroz que você cozinha aí, de preferência que ele não tenha sal, tá? Mas se tiver sal, toma cuidado, porque o sal ele pode prejudicar também, tá? Então não é recomendável usar o sal, arroz com sal. Mas se você pegar um arroz e você colocar ele também no formigueiro, ele vai fazer aquele fungo, e é um fungo similar ao da laranja, então você pode fazer dessa maneira. Outra forma que você pode fazer para você se ver livre de todas as formigas é você fazer um trator de galinhas. Eu já falei sobre esse assunto lá no YouTube.
vou trazer rapidamente aqui para você. O trator de galinhas, o que que é? Basicamente é uma construção que você vai fazer de 1 metro por 2, uma estrutura baixinha aí, que tenha no máximo uns 60, 70 centímetros de altura. Você vai fazer um cobertinho num pedaço e você vai fazer um pequeno puleiro, tá? E o que que você vai fazer? Vai colocar 2 rodinhas na parte de trás desse piquetezinho que você está fazendo, tá? De estrutura de madeira ou de cano PVC, como eu falei já. E também vai colocar uma tela em volta. E dentro desse lugarzinho você vai colocar de 2, 3, no máximo 4 galinhas. Eu recomendo de 2 a 3 no máximo. Porque daí elas podem ficar mais à vontade, elas vão comer. E de preferência você coloque onde tem formigas. Elas vão devorar as formigas, elas vão se alimentar, você vai se beneficiar do esterco da galinha. Isso é muito bom e recomendável você fazer na sua horta, antes de você plantar o alimento, antes de você começar a fazer o seu alimento. É bem interessante você ter esse tratorzinho aí de galinhas, que você vai arrastando pelo canteiro onde você quer produzir o seu alimento, e ali elas vão, digamos assim, destruir tudo. Vão destruir, vão limpar as formigas, ou limpar todo que é tipo de bichinho que tem ali também, né, de insetos em geral. Elas vão destruir as ervas daninhas, vão limpar para você e vão produzir um esterco muito bom. E elas vão ciscar aquela terra, vai deixar uma terra fofa, é maravilhoso. Eu recomendo que você quer fazer uma horta, faça esse tratorzinho. Eu vou fazer aqui também, vou fazer vídeo mostrando para vocês desse tratorzinho de galinha que eu quero ter aqui, porque eu achei maravilhoso essa ideia, acho muito bom mesmo para você se ver livre das formigas, principalmente na sua horta, tá? Então é uma ideia que eu trago para vocês, né? Se não é possível você fazer o trator de galinhas, tem essa dica que eu já falei, que você utiliza o fungo da laranja, tá bom? Quanto tempo leva para se ver livre usando o fungo da laranja? Aqui a gente fez os testes e leva sempre de 2 a 3 semanas, tá? Você de 2 a 3 semanas vai ver que as formigas vão sair. Para fazer uma horta é muito tempo, não é verdade? É muito tempo, mas você consegue fazer. Então, eu prefiro para a horta daí mudar e ter para fazer essa que eu falei do trator de galinhas, tá bom? Espero que tenha te respondido, tá, amiga? Boa noite, Akira do Nada, meu irmão. Seja bem-vindo. Bem-vindo aqui à nossa live, tá bom? Paula Duarte também, América. Vocês que estão chegando, pessoal, se tiver alguma pergunta, você pode perguntar. Fica à vontade. A gente tem ainda mais 10 minutos de live aqui, que já vai dar quase 1 hora que a gente está fazendo live. Então, se você tiver mais alguma pergunta, você pode perguntar, que a gente está aqui para te responder, tá bom? Já dei uma boa noite para todos. Essa live ela vai ficar gravada, vai ficar salva para você. Você que não é inscrito no nosso canal também do YouTube, então você já se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa lá o sininho de notificações. A gente está fazendo live lá também no YouTube. Toda quinta-feira a gente faz lives no YouTube, tá bom? E também nós disponibilizamos essa live que está sendo feita aqui no Instagram. Também lá no YouTube a gente vai disponibilizar para você assistir lá, se você ficar mais à vontade, tá bom? Se não tiver mais nenhum tipo de pergunta, alguma coisa, a gente vai dar um encerramento aqui para vocês da nossa live. Mas eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui também com a gente. Fica à vontade, se tiver mais alguma pergunta para fazer, pode fazer, tá? Não é porque a gente vai estar encerrando que a gente não vai responder, tá bom? Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. É muito importante que você curta, né, a live que a gente faz, que você compartilhe com todas as pessoas que você gosta, que quer mudar para o campo, não sabe a mínima ideia de como fazer essa transição. Nós respondemos a todas as pessoas no direct do Instagram. Quem é mais antigo sabe que nós respondemos a todos. Leva aí algumas horas ou dia, mas a gente responde a todas as pessoas, conversamos com todo mundo. Eu não respondo com texto, eu falo, porque eu não gosto de escrever, então eu falo, tá? Eu só respondo com áudio lá no Instagram. Quem é antigo sabe, né, que eu respondo tudo por áudio. Tem alguma dúvida, pergunta, que a gente vai sempre tirar as dúvidas de vocês ali, tá bom? A Dani está perguntando, uma ovelha com mastite, já na segunda vez, deve ser eliminada? Depende. Depende se você conseguir fazer um tratamento, não precisa eliminar, tá? Por exemplo, tá? Mas é bem interessante que você veja o porquê aconteceu essa mastite. O que aconteceu?
o bezerrinho não mamou direito, o que aconteceu? Ela produziu muito leite, na hora de desmame do bezerrinho, ali da bequinha, né? Não foi feita a eliminação do leite, o que aconteceu para dar essa mastite? Então tem que ver a fundo o que aconteceu para que você não seja pego de surpresa, né? Para não ter problema com outros animais. Então, se existir a possibilidade de tratamento, por mim, eu acho que é bom fazer o tratamento. Se for uma ovelha boa, por exemplo, que ela dá bastante, sabe, crias saudáveis, eu acho que vale a pena fazer o tratamento. Agora, se for uma ovelha que já tá meio assim, aquela coisa, então eu acho que pode ser eliminada também, tá? Então, depende muito de caso a caso, mas eu acho assim, no modo geral, eu acho que vale a pena fazer o tratamento. Principalmente se a ovelha ainda tiver ali, sei lá, 2, 3 anos de idade, que ela tem muito ainda para dar. Então eu acho que é bastante interessante, né? A Dani está agradecendo, obrigada, aprendi muito sobre as ovelhas, adorei. Obrigado a você, tá bom? Maísa também entrou agora. Quem chegou agora, tá chegando agora na nossa live, então vai ficar salva essa live aqui. A gente já vai terminar, porque falta só mais 5 minutos aqui, tá, pessoal? Então vai acabar caindo a nossa live aqui no Instagram. Mas, como falei, essa live vai estar disponível também aqui no YouTube, tá bom? Posteriormente. E também vai ficar salva aqui no Instagram. Quem perdeu pode acessar novamente. O Dani está falando, é complicado falar aqui o tratamento, mas é bem interessante você pesquisar junto com um veterinário que ele vai poder te auxiliar melhor para fazer esse tratamento, porque ele não é recomendável fazer um tratamento sem um diagnóstico, tá? É bem importante você conversar com o veterinário, ele vai fazer análise e ele vai saber te passar todo o que precisa para você fazer o tratamento, se é ingestão, se é oral, né, como é que é feita daí, entendeu? Aí ele vai poder te passar melhor, porque depende também muito de caso a caso, se é um caso mais grave, se é um caso menos grave. Então é recomendável você conversar com o veterinário, tá? Não fazer por conta própria, porque tudo que você faz por conta própria você pode fazer uma alta dosagem e prejudicar o animal ainda mais, tá bom? Então não recomendo fazer por conta própria. Eu mesmo, particularmente, não faço por conta própria, tá? Eu sempre pesquiso, vou atrás, converso com pessoas qualificadas para poder tratar melhor os meus animais. Dando rapidamente, antes de eu encerrar aqui, vou dar um exemplo para ti, meu irmão. Eu tive um problema com o meu carneiro aqui, meu machinho, que ele estava fazendo fezes muito mole. E quando o animal faz fezes muito mole, pode ser problema, tá? E um dos problemas que estava acontecendo na época é que estava chovendo demais. Então, quando chove muito, o animalzinho ele acaba fazendo fezes mais mole. Mas não tão mole assim, como ele estava fazendo. Ela era quase uma água. Então, precisava fazer aí uma injeção. Eu sabia que poderia ser feita uma injeção para segurar o fluxo, tá? Mas eu não fiz por conta própria. Eu conversei com a pessoa responsável que conhece, tem esse conhecimento, tá? E ele me aconselhou até para fazer uma injeção de complemento de vitaminas para o meu animal e fazer a aplicação do corta-fluxo. Então a gente fez essa aplicação de vitaminas para o animal, porque ele deve ter perdido muitos nutrientes ali nesse meio tempo. E também outra coisa que ele me fez para dar um tratamento para ele foi de que dar mais, por exemplo, alimentos secos para ele nesse período de chuva. E é o que eu faço desde hoje, nunca mais deu nenhum problema com o meu animalzinho. Nenhum deles, na verdade, né? Que eu dou um pouquinho de milho triturado, tá bom? Então, cada caso é caso, precisa fazer um tratamento, consulta um veterinário, uma pessoa qualificada, uma pessoa que sabe, uma pessoa que cria ovelhas já há muitos e muitos anos, que sabem o que é um tratamento, né? No caso, a pessoa que eu converso é o nosso vizinho aqui, que ele possui ovelhas também, né? Essa pessoa que eu sempre negocio ovelhas. E ele tem ovelhas há muito tempo e ele também ele é médico veterinário, ele tem esse conhecimento nessa área, tá bom? Então, por isso que eu converso com ele, ele tem uma sabedoria muito grande, tem um conhecimento muito bom, e ele sempre nos auxilia. Então, no campo tem isso também, né, pessoal? As pessoas uma auxilia a outra, isso que é vantajoso. Você não precisa ficar desembolsando, assim, dinheiro por qualquer coisa, né? Porque se você na cidade, quem é que te dá? Nem injeção na testa te dão na cidade, né? No campo aqui te auxiliam, né? É bem interessante isso, não é verdade? Mas não percam, pessoal, a gente tem muitas ideias de lives aqui no Instagram para fazer para vocês. Eu quero que a minha esposa participe de uma live com vocês.
para contar a experiência dela, porque tem muitas pessoas que querem ir para o campo e o marido ou a esposa não quer ir. Então eu quero trazer o testemunho dela aqui, porque eu nunca forcei ela a querer vir para o campo. E ela mora junto comigo, porque nasceu dentro dela o desejo, mas ela vai contar com mais detalhes. Então eu quero trazer ela um dia para contar tudo isso para vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, Dani. Tá bom? Obrigado para você, Lucas Oliveira, que chegou agora. A live vai ficar salva. E uma boa noite a todos, que Deus abençoe. E não percam a nossa live quinta-feira, nós vamos estar ao vivo também no YouTube, tá, pessoal? Um forte abraço a todos. Tchau!